Direito e Literatura está de volta para debater o tema Maio de 68. Da França aos Estados Unidos, enfim, houve tantos protestos nesse período. Tratou-se de um movimento bastante heterogêneo, né, em suas reivindicações. Por que esse movimento impactou tão profundamente as relações sociais da época, né? As barricadas de maio de 68 em Paris representavam barricadas entre várias camadas, entre pais e filhos, enfim, todas essas questões. Professores e alunos, revolta na universidade, é um movimento estudantil, movimento de Livre, operários, vamos, né? Então, isso. em vários aspectos nós temos problema com hierarquias aí, né? Mas é interessante como é que ele iniciou, né, o estupim, né? Porque começou nos dormitórios em Nanterre, né? Que eles queriam dormitórios mistos, né, e não mais separados, também separados, né? E aí foi fechada a faculdade e eles foram para a Sorbonne, né? E foram até tomar a sala do conselho. Mas qual era a ideologia que estava por trás? Era a questão da liberdade sexual e eles estavam orientados por uma tese de Reich, né? Uma tese que não sei se sustenta, né? Mas de que o sexual é uma energia e essa energia tem que ser como se fosse o sexual só fosse uma potência biológica, né? Vamos dizer assim, a tese do Reich da função do orgasmo, né? Pouco assim, o motor da história não é a luta de classe, mas o sexo. É o orgasmo. Algo assim. É como o quadro L'origine du monde, aquela origem do mundo, e como se o sexo também só fosse... É a origem e a continuação. Então, isso que estava... Mas ali foi o estupim, mas evidentemente, para um estupim funcionar, tem que ter o rastilho, né? O rastilho, quer dizer, tudo que vinha acontecendo, né? Mas, na realidade, a gente teria que pensar que se trata de um conflito de gerações. Mas eles quase derrubaram o governo, né? O francês. Sim. De Gaulle caiu. Sim. E na sequência. Essa coisa, eu quero focar um pouquinho, porque esse encontro me parece bem interessante. Isso não foi planejado, mas foi muito oportuno, que é França, Estados Unidos e Brasil. Então, a repercussão disso na Europa, se a gente olha, ela foi uma. Nos Estados Unidos, ela foi bastante diferente, embora muito violenta. E ela foi alimentada por uma guerra. Então, nós estamos ali falando de... tinha outros temas muito candentes, mas algo que estava no submundo disso, que é a questão do sexo, a questão da sexualidade, mas a liberdade sexual pelo anticoncepcional. Então, essas coisas estruturantes da sociedade que começam a ajudar a mudar. Então, no convívio, então ali nós tínhamos pressão pelo direito civil, nós tínhamos pressão pela guerra do Vietnã, nós tínhamos uma pressão sexual da juventude podendo viver a sua sexualidade de uma maneira diferente e o conflito de gerações. Então, o livro do Roth é muito exemplar nesse sentido, porque é a família típica americana convivendo com a terrorista anti-guerra. É esse o cenário. E a virgindade americana indo para o espaço em todos os sentidos, inclusive politicamente, porque o Watergate é a virgindade política sendo exposta, dizendo não é nada, isso aqui é uma podridão, isso aqui, na verdade, né, é uma casa conspurcada pela corrupção e tira isso, então bota o que está submerso à tona. Esse tema do submerso à tona me interessa pelo seguinte, dá sempre a impressão de que nós estamos num caminho de colocar às claras aquilo que está ali escondido. Mas ele é sempre um movimento que volta a esconder. Não é possível a vida social sem esconder alguma coisa. E tanto é que estou falando da superação dessa virgindade, mas a virgindade volta depois, quando os Estados Unidos invadem o Iraque por causa das armas que havia lá. Né? E sabe-se que não havia, sabia-se que não, ou se suspeitava muito que não havia armas lá.
Então, esse movimento, não sei se concorda, ele retorna. Sim. Aí morrem 150 mil civis lá, como uma espécie de efeito colateral da intervenção americana, e fica assim. Sim, é sempre necessário, esse movimento sobretudo ali em Paris ou aqui, é isso que tu disseste do Brasil, nós temos que, e a juventude com esse afã de colocar tudo às claras, vamos colocar a verdade, vamos finalmente falar a verdade. E é interessante porque a verdade, ela não pode se manifestar na vida social permanentemente. Ela depende de que haja algo encoberto. É preciso ter isso para que ela se sustente. Então, há movimentos de ruptura, e aqui houve um momento de ruptura, mas depois há um movimento de reencontro. E o maio de 68 essa ferida precisou ser costurada. Também a Guerra do Vietnã precisou ser costurada, essa ferida. É bom se lembrar, é interessante que aqueles jovens de maio de 68, ou do período da guerra, né, do Vietnã, não maio de 68 nos Estados Unidos, eles foram os que fizeram, em grande medida, o Vale do Silício, na Califórnia. Aquela geração foi pela uma geração... qual se cria a necessidade agora de um novo maio de 68. Mas que nos traz ao tema dessa discussão da mídia social. Da mídia social, Entendeu? quer dizer, da ficção, sei lá, essa pós-verdade. Mas acho que na esteira dessa entrada forte do individualismo, né, há uma coisa muito interessante que conversei muito com amigos franceses que tiveram nas barricadas, né? Disse, mas como é que foi isso, né? Como é que foi? E uma coisa impressionante que as colegas disseram, olha, a coisa mais importante é que começamos a poder fazer algo que não podíamos fazer, que era falar. Uhum. Né? Começamos a falar e dizer assim, o que se conversava no movimento era uma coisa assim extraordinária. Quer dizer, havia algo no sistema anterior, vamos dizer assim, modelo ainda patriarcal, o grande chefe de Gaulle e toda a estrutura que acompanhava, um emudecimento dos jovens, e especialmente das mulheres. E elas puderam tomar a palavra. O Morin disse que durante o maio de 68 cria-se a autonomia da adolescência. Um professor de literatura aqui do Rio Grande do Sul, o Sérgio Gonzaga, ele estava comentando esses dias justamente sobre 68, etc. Ele dizia assim, não, porque naquela época não se podia ser jovem. Então, foi permitido que as pessoas fossem jovens, vivessem a juventude. E eu pensei, bom, hoje não se pode mais deixar de ser jovem. Então, foi o apogeu da adolescência, mas agora as pessoas não saem da adolescência. Então, nós estamos com um problema que é preciso revisitar, entendeu? Não sai da adolescência, porque aí nesse ponto as redes sociais, inclusive, escondem, porque o sujeito, inclusive, bota uma foto de 20 anos atrás, usa codinome, a gente não sabe quem é o cara. Isso acontece muito em sites em que as pessoas comentam por nicknames, né? E além disso, de assumir responsabilidades, né? Assume responsabilidade, e aí pessoas... É uma coisa impressionante, assim. No Conjura tem algumas pessoas que têm 70 anos, eles assumem um nickname, um codinome, e se comportam como adolescentes. Assim, brigam, se comportam como adolescentes, assim, cara, assim, né? E aí tem outras pessoas que têm 60 anos e tal, usam calça rasgada, assim, calça jeans com aqueles troços rasgados, assim, uma coisa... O cara não quer deixar de ser adolescente, ele fica preso a uma não-idade, né? Como se fosse um não-lugar, como a rodoviária, o aeroporto, são não-lugares. No fundo, hoje o pensamento é um não-lugar, porque você já não consegue mais se apropriar, né, da palavra, né? Porque quais são os sentidos, né? Sim, e eu estou falando contigo aqui, eu te ligo eu ligo para ti daqui a pouquinho, mas não sabe se eu posso ligar para ti com a mesma qualidade de interação como se estivesse na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, porque através do WhatsApp ou através do Skype, não sabe onde é que eu estou. A qualidade da comunicação é maravilhosa. Então, hoje, se foi relativizado também isso. Mas a verdade, como desvelamento, nós conhecemos bem da nossa tradição aqui, sobretudo vocês três,
se compara com Heidegger, né? Eu queria voltar a outro aspecto. Já que tu fizeste esse link com a situação dos 3 países, o Mário com a França, tu com os Estados Unidos e eu falei um pouquinho do Brasil. E o Lênin falou agora da autonomia. Uhum. Interessante, né? Autonomia como um ideal do iluminismo, né? Autoafirmação ou autolegislação, como é o termo na versão germânica, né? Selbstgesetzgebung, quando eu me torno lei para mim mesmo, quando eu quero superar estruturas de poder. Interessante. Mas eu volto àquilo que tu disseste das ondas, né? Nesses 3 países, nos Estados Unidos, na presidência hoje, não sei se há o ideal de liberalidade. Não. Na França, com Le Pen, não sei se há o ideal de liberalidade. No Brasil, bom, pode ser que seja eleito nesse ano um político que também, será uma nova presidente ou um novo presidente que também não traduz os ideais de liberdade ou algo parecido. Interessante que esses movimentos, eles, né, são bastante problemáticos, né? E como é mesmo na Alemanha, né, com a tanto, AfD agora. tantas adesões. Não, desculpa. Não, as adesões, por exemplo, você falou em 3 ou 4, a gente pode estender esses personagens que não prezam a liberdade e elas têm muito apoio. As pessoas buscam a não liberdade. E mesmo Não, na elas França, precisam o Charles de Gaulle foi reeleito. E depois que ele caiu. Depois, em 67, abril de 67. Ele foi reeleito. Foi reeleito. E depois que ele caiu, né? Mas as pessoas precisam de norte. Então, há o peso da contracultura, que a contracultura ela se define pelo contra e não pela cultura. Então, tudo pode ser contracultura. Pode ter a contracultura da contracultura, da contracultura. Então, a dispersão de valores complica realmente a organização do tecido social, que se mantém porque as estruturas econômicas se fortaleceram muito. Então, nós estamos falando de movimentos institucionais. Então, é interessante ver na Europa. Institucionalmente, a Europa hoje é mais madura do que era nos anos 70. Então, na verdade, as pessoas têm mais liberdade, elas convivem mais, transitam entre os países, mas ela é mais estável institucionalmente do que era. E isso é muito impressionante, mas o individualismo provoca algo que é essa dificuldade das pessoas se orientarem. Mário, efeito, deixa na sequência, eu tenho que chamar o comercial, do intervalo cultural, para aí continuamos aí. Eu também tenho uma pergunta para fazer sobre uma certa liquidez nos argumentos. Você já não consegue convencer ninguém, porque nega-se fatos. Enfim, eu quero tocar isso na sequência. O Direito de Literatura vai para um rápido intervalo e logo voltamos. Maio de 68, esse é o tema, não saia daí, já voltamos.